A prévia do PIB do Banco Central, apontando uma alta importante. O Rafael Schiozer, que é economista da FGV, explica pra gente. O PIB do Brasil encolheu tanto no primeiro quanto no segundo trimestre de 2020. Isso caracteriza uma recessão técnica. Agora, o IBCBR do terceiro trimestre, que é uma prévia da medida oficial, mostra um crescimento de mais de 9% entre julho e setembro, ou seja, a gente saiu da recessão. Embora seja uma boa notícia, é bom lembrar que a queda foi tão grande no primeiro semestre que, mesmo com essa alta, a gente voltou ao PIB do final de 2018 e a gente deve fechar 2020 com um encolhimento do PIB entre 4% e 5%. O ministro Paulo Guedes promete uma retomada em V para 2021, mas para que isso aconteça a gente precisa torcer em 3 frentes. Primeiro, que a gente não seja atingido por uma segunda onda de Covid como a gente viu na Europa. Segundo, a chegada de uma vacina ainda no início de 2021. E terceiro, que o governo consiga destravar a passagem das reformas no Congresso. O número parece ser, num primeiro momento, absolutamente superlativo, mas precisa ser colocado dentro de um contexto de completa anomalia e que, como disse o Rafael Schiozer, no máximo pode reduzir, tirar do processo de recessão, mas nunca, pelo menos por enquanto, baixar daquilo que é a expectativa de 4,5% a 5% de queda no ano, né, Zaidan? Exato. A boa notícia é que, encerrada aquela recessão técnica, né, que são 2 trimestres seguidos de redução do Produto Interno Bruto, o segundo trimestre foi terrível, foi o fundo do buraco, e, claro, já se sabia que haveria um crescimento no terceiro trimestre. Ainda não há um número fechado, né, mas estão falando em 9,47 na comparação com o período de abril a junho. Há alguma dúvida, até para que se tenha certeza de que a redução será de 4% a 5%, por isso, quando se fala em queda do PIB, 4 e 5, a distância é grande, né? Não é uma distância qualquer. Mas acontece que há muitas dúvidas sobre o quarto trimestre, não é, Ronald? Até por Exato. conta do que citou o economista, ou seja, ainda não se sabe o que teremos no final de novembro, na segunda quinzena de novembro e em dezembro, em relação à atividade econômica, por causa de alguns números preocupantes relacionados à Covid-19. Então, é claro que os números de Minas e São Paulo estavam atrasados. Então, quando houve a liberação finalmente, veio de novo um número, usando a expressão que você usou há pouco, perfeita, um número superlativo. Foram mais de 900 mortos em 24 horas, mas na verdade isso se refere também a de dias passados por causa daquele atraso em alguns estados, inclusive Minas e São Paulo. Eu cito Minas e São Paulo, que são as 2 maiores populações do país. Os 2 estados, São Paulo e Minas, nesta ordem, com o maior número de habitantes. Mas de qualquer maneira, ainda que sejam números acumulados em alguns dias, é um número muito grande. É um número muito grande de mortos. Não, né? e a questão também que nos preocupa é a questão da tendência, né? Mais do que o número absoluto desse momento, como você disse, tem que ressalvar o acumulado que foi dos últimos dias e falta de registro e tudo mais, mas é a questão da perspectiva que nos preocupa e foi tema da nossa entrevista de ontem aqui, né, Zaidan? Com uma situação de rede privada, apesar do governo anunciar que a rede pública está tudo bem. No Rio de Janeiro não é assim, por exemplo. Né? No Rio de Janeiro os hospitais municipais estão cheios, muito acima do que estavam. É um pior momento desde o mês de setembro. Em mês de setembro já são 2 meses, né, desse acontecimento. E da perspectiva, e essa é a perspectiva que nos deixa sempre preocupados. Né? Assim como situação preocupante em Porto Alegre, em Florianópolis. E mais, Ronald, não faz sentido, o tipo de problema que está sendo abordado, não faz sentido que o Dória faça um anúncio relativo só à rede pública. Não é? Como quem diz, esse aqui é o meu problema. Não. Ele está lidando com a causa dessa corrida a hospitais. Então, no que se refere especificamente à Covid e aos contaminados pelo coronavírus, ele tem de falar do que está acontecendo
nos hospitais, públicos e privados. Ou seja, o que está acontecendo com a população de São Paulo. Não é só, não. Eu falo de hospital público porque é o que cabe ao governo. Não. Nesse caso, não. Se ele quiser falar de situação econômica dos hospitais, material nos hospitais, aliás, o Agostinho Teixeira trouxe informações preocupantes sobre o mais importante hospital público, o HC, não é? Sim, trouxe essa semana, anteontem. E a questão de ser ou não hospital público, como você disse, não tem relevância nenhuma nesse aspecto, porque o cidadão que entra e sai pela porta do hospital público, da porta para fora desse mesmo hospital, ele é um cidadão que paga os mesmos impostos, que faz uso da mesma máquina, da mesma estrutura e é um possível ser infectado ou um possível ser infectante a partir de qualquer momento. Estando dentro, estando fora, mas ele é um cidadão de qualquer jeito. Então não vale a análise separada da rede pública e da rede privada. Não vale. Claro que não. E os outros dois pontos, a que ele se referiu, o economista que ouvimos... O Rafael Schioser. Primeiro, reformas. E aí está um ponto complicado. Porque o Rodrigo Maia faz aquele ar de paisagem e diz o seguinte, a oposição, ou parte da oposição, porque há aquele meio cinzento que ora é a oposição, ora é a situação, não é? Que é a figura mítica, em termos jurídicos, mas real, dentro do parlamento, que é o centrão. Uma parte é oposição, uma parte é situação, a parte que é oposição de repente vira situação, dependendo das circunstâncias e dos acordos. E há os partidos de oposição. E há os parlamentares que são situacionistas incondicionalmente. O que o Maia está dizendo é que os dois lados que são incondicionalmente, um situação, outro oposição, estão barrando o andamento das reformas. Eles não são maioria, senhor Rodrigo Maia. E todos nós já aprendemos, nos últimos anos, quanto poder tem o presidente da Câmara, quanto poder tem o presidente do Senado, para que as coisas andem. A não ser que uma maioria esmague intenções do presidente da casa. Mas não há essa maioria. Então parece não haver também lá grande esforço do presidente da Câmara e do presidente do Senado para que as coisas andem. Parece haver também uma negociação, Ronald, relacionada àquilo que o Paulo Guedes falou ontem, que nós mencionamos aqui. A extensão do auxílio emergencial. Diante da contingência do que pode acontecer no começo do ano. Exato. O Paulo Guedes já falou, não, a pandemia caindo, aterrissa, foi o verbo que ele usou, vai aterrissar, em dezembro, final de dezembro, o auxílio emergencial. A pandemia crescendo, os números crescendo, nós teremos de pensar numa extensão do auxílio emergencial. Ele usou o aterrissar para falar da passagem do auxílio emergencial para exclusivamente Bolsa Família. Ele não mencionou o Renda Brasil, que neste momento é um nome de fantasia e nada mais, porque não tem dinheiro garantido para fazer o Renda Brasil, que seria diferente, maior do que o Bolsa Família. O que há é o Bolsa Família. Então ele falou dessa aterrissagem, auxílio emergencial, e aí só vai restar o Bolsa Família para quem tem direito. Não é tão amplo quanto o auxílio emergencial. Há também a ideia do microcrédito para trabalhadores que não têm vínculo, né? Não tem carteira assinada, não tem contrato, e pode ser que surja um crédito, não sabemos de quanto, de quais exigências haveria, para que a pessoa pudesse se candidatar a receber esse microcrédito. Obviamente, como se fala em crédito e não em auxílio, seria para algo específico, não é? Abrir um negócio e tal. Agora, o sujeito só vai abrir um negócio e só vai valer a pena se ele souber que o negócio dele vai ter cliente para o negócio dele, não é? Não basta ele alugar um espaço, abrir um negócio, se ele não tem cliente. Isso depende da atividade econômica, da retomada da atividade econômica. E mais, viu, Ronald? A palavra reforma ela é usada no Brasil
como um conceito, não é? Um conceito dado. Se é reforma, é bom. Se vai reformar, vai melhorar. Não, 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 não. Nem sempre. Não serve, aliás, não serve para nada. Inclusive, na etimologia da palavra, não serve para nada. Não é porque é reforma, é porque é bom, né? Exato. Então você vai reformar, você vai formar novamente algo. Você pode fazer algo pior do que existia. Ou então pode fazer algo que não resolve o problema que levou à ideia de reforma. Então, vamos fazer uma reforma porque temos um problema. Muitas vezes a reforma não resolve o problema. Ela é insuficiente. É inócua. A reforma tributária, por exemplo, há o sério risco dela não resolver o problema contido no sistema tributário insano que há no Brasil, que continua punindo quem trabalha, quem produz. Em média, um bilionário brasileiro, bilionário, não é nem milionário, bilionário, ele paga 6%. E a massa paga 35%. Impostos estaduais, municipais, diretos e indiretos. Uma expressão que eles adoram usar, Zaida, quando é a reforma, vem um projeto que eles dizem que é um projeto abrangente. E aí vamos para as discussões no parlamento, e aí concessões, fica uma droga, e aí alguém que vai liderar esse projeto virá a público e dirá: talvez não seja o projeto ideal, mas vamos avançar. Vamos dar um passinho para frente, talvez um passinho para frente, diferente de tudo que se imaginava, mas vamos avançar. Não é o ideal, mas vamos avançar. E aí que está, o problema é muito grande para você apenas dar um passinho, não é? Porque na verdade estamos falando de um passo que deve ser no sentido vertical para cima, porque muitas vezes os passos aqui são horizontais, né? Você não sai do lugar, não sai do nível em que está. Mas um passinho para sair do buraco, ou seja, para cima, ele muitas vezes é irrelevante. Você continua lá no fundo do buraco. E o problema é tão grande que o Banco Central também está divulgando números mostrando o seguinte: que o nível de atividade não voltou ao patamar de fevereiro deste ano, que já era ruim. O Brasil tem anos e anos, nós temos aí 4 anos, mais um pouco, 6 anos, né, quase. Vamos colocar 15 para cá, mas em 14, segundo semestre de 14 já havia sinais claros de queda da atividade econômica. Vamos colocar de 15 para cá, né? Então você tem de 15 a 20, na verdade você conta 5 anos, mas são 6 exercícios fiscais. 6. Então, o que acontece? É muito tempo com a economia lá embaixo. Não é à toa que temos aí 2 dezenas de milhões de desempregados. Então, e fora os subutilizados, aquela conversa toda. Mas são 20 milhões contando aqueles que não procuram emprego já há algum tempo porque estão desalentados. É muito grave o problema para você dar um passinho, para você subir um degrau. E as reformas sinalizam ou elas são apresentadas como soluções. Mas dependendo do tipo de reforma, você vai apenas dar um passo. Como disse o Ronald, os caras falam, não, é o possível. É o possível onde? No parlamento? O parlamento só consegue isso? Não consegue entender o tamanho do problema? E quanto ao Paulo Guedes ter dito que o tal crescimento em V estará registrado, ou seja, despenca, mas sobe com a mesma intensidade do tombo e aí dá-lhe crescimento. Todos nós sabemos, e o Paulo Guedes mais do que nós, que esta é uma intenção. Ele não tem certeza, ele não tem convicção do tal crescimento em V. É uma intenção, mas por que é importante ele dizer isso? Porque tudo que ele diz tem impacto, a não ser que ele perca a credibilidade. Se a credibilidade dele é esvaziada, ou por atitudes, ou por declarações, ou por perda de poder internamente, se os tais agentes do mercado, investidores, etc., enxergam que o Paulo Guedes
tem hoje muito menos poder do que tinha um ano dentro do Planalto, o que ele diz é muito menos considerado do que era há um ano, isso tem impacto. Mas ele sabe que o que ele diz continua tendo algum impacto. Se ele falar, não sei não, vamos subir, mas depois eu acho que vai ser um W, vai descer de novo, subir de novo, isso tem um peso. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é o ministro da Economia falar. Porque é considerado o que ele fala, até porque parte-se da premissa que ele tem informações que quase ninguém tem a respeito da atividade econômica e de intenções de investimento. Não é? Enfim, a notícia é boa, encerra-se aquela recessão técnica de 2 trimestres, mas os números ainda são tristes, ruins, como ruim é a situação da economia brasileira, Ronald.